Sejam bem-vindos à nossa oficina mágica para educadores. Eu sou o Mágico Caio e eu vou conduzir você por esse universo encantado da magia. Muito bem, pessoal, agora eu queria compartilhar com todos vocês algo muito importante. As 3 regrinhas básicas do mágico. Primeira regra, nunca ensinar o segredo. Segunda regra, treinar muitas vezes antes de fazer. Então, se você é professor, se você é recreador, se você é um tutor, pai ou mãe e quer encantar seus filhos, ou seja lá quem for, o mais importante é você ter consciência de que a mágica só sairá bem apresentada se você treinar muito. Seja na frente de uma câmera, seja na frente do espelho, não importa. O importante é a sua dedicação e o seu comprometimento. Bom, e a terceira regra é simples. Não é muito legal você repetir a mesma mágica na mesma ocasião ou até para a mesma plateia. Portanto, é imprescindível que você tenha isso em mente. Que se você faz a mesma mágica para a mesma plateia, você está perdendo o efeito surpresa, e isso também não é legal. Venha comigo. Senhoras e senhores, 2 barbantes, um maior e o outro menor. E agora, prestem bastante atenção no que vai acontecer. Maior e menor. Mantém a mão fechada e assim o barbante fica completamente intacto. Como que essa mágica acontece, pessoal? A mágica do barbante é muito conhecida e ao mesmo tempo muito impactante. Todo barbante é feito com várias cordinhas por dentro. E olha só que legal, quando nós desfazemos o movimento do barbante, por contrário, nós abrimos assim o barbante e soltamos uma ponta. E quando você solta essa ponta, você forma essas 2 pontas assim. Olha que interessante, dando a ilusão de que nós temos 2. Mas a verdade é que temos apenas um barbante. E o que aconteceu na mão da nossa auxiliar? Simplesmente mágica. Esse é um número que eu gosto muito de fazer com as crianças e também com jovens e adultos. Repetindo, nós abrimos o barbante pelo meio, soltamos uma ponta, a melhoramos assim aos pouquinhos e quando chegamos na mão do espectador, está pronto. Abre a mão, por favor, e colocamos, fechando, abracadabra, e novamente o barbante volta a estar completamente intacto. Dedo fantástico. Senhoras e senhores, essa mágica vocês já devem ter visto em algum lugar. Eu acho muito interessante porque a idade de 4 anos, de 3 anos, 5 anos, geralmente as crianças ficam aterrorizadas. Como pode isso acontecer, não? Então vocês já devem ter visto isso, mas eu estou aqui compartilhando com vocês essa experiência. Quando se pega o dedinho e tira o dedinho, assim. Dá uma ilusão de que realmente o dedo caminha aos pouquinhos e até ficar completamente intacto. Como que nós fazemos essa ilusão de ótica, pessoal? Bom, primeiro nós temos que fazer a mãozinha igual o louva-a-Deus, assim, olha. Colocar os dedos assim. E quando nós fazemos esse movimento, um dedo completa o outro, formando assim um dedo inteiro. Então a metade de um dedo encaixa na outra metade e assim colocamos esse nosso dedo indicador, cobrindo o polegar e assim fazendo esse movimento, dando a ilusão de que o dedo está saindo. O legal é que quando nós voltamos,
Vou mostrar aqui. Existe um movimento de volta que o dedo encaixa completamente, dando assim o retorno perfeito para o dedo estar intacto. Bom, seria muito legal se você que é professor, trabalha em sala de aula, conseguisse arrumar essa folhinha. Você vai precisar de uma folha verde, um giz e um quadro. Essa folha eu comprei naquelas lojas de flores artificiais, onde tem aquelas flores de plástico, não? Então, com isso, você dobra a folha assim, deixa guardada na mão. Usa um quadro, ou pode ser até o quadro que você tem na sua sala de aula, que ficaria bem legal também, e desenha uma folha assim. E assim você tem uma folha. Com a folhinha bem encaixada na mão, escondida, nós passamos ela e vamos apagando a folha aqui no quadro. E ao mesmo tempo que nós vamos apagando, nós vamos empurrando esse movimento, fazendo esse movimento para que a folha venha aparecer. Portanto, quando nós passamos assim, a folha vai surgindo e dali a pouco você tem exatamente uma folha de verdade. Aqui nós temos também um objeto muito encontrado, tanto nas cantinas quanto na nossa casa, que é a colher. Eu já vi muitas crianças usando e brincando com a régua e fazendo assim aquele movimento, sabe? E a colher ficando mole, mole, mole e molenga. Então isso pode ser feito tanto com a régua quanto com a colher. Então prestem atenção. Olha, ela vai ficando mole. E o mais incrível é que agora ela fica tão mole que cria essa ilusão completa de que a colher entortou. Quando a gente usa a colher, ou seja, a régua também, fazemos esse movimento assim, a ilusão de óptica que nós temos é de que o objeto está mole, mas é um movimento que, se a gente não treiná-lo, não chegamos a esse efeito mágico. Então é simplesmente treinar. O segundo efeito mágico com a colher, da colher molenga, é esse movimento, que é nós criamos a ilusão de que estamos entortando a colher, assim, ó, dando a ilusão de que a colher quebra. Simplesmente, ela continua intacta. Mas o que acontece por detrás da minha mão? Simples. Nós fazemos esse movimento. Vou repetir. Então, isso que acontece é incrível, olha. Eu coloco esses dois dedos aqui e faço como se o cabo da colher tivesse por entortar, mas ele não entorta. E assim acontece a incrível ilusão da colher molenga. Essa é a aparição do giz, a incrível aparição do giz. Como assim? Você pode estar na sala de aula, pode estar ensinando alguma coisa para as crianças, fazendo alguma brincadeira e de repente você simplesmente mostra a mão e faz isso. E o giz aparece. Como podemos fazer o giz incrivelmente aparecer nas nossas mãos? Olha, é bem legal esse efeito, só que nós temos que treinar. Para isso, nós usamos uma técnica que os mágicos utilizam,
assim, olha, de segurar o giz, mostrar a mão vazia e simplesmente aparecer. E como que isso acontece atrás da minha mão? Dessa forma. Eu mostro a minha mão vazia, nada, nada, e de repente minha mão passa na frente, fazendo esse movimento mágico. E assim acontece. Esses números que utilizam de mais habilidade, como por exemplo pegar o giz, soprar ele sair de uma mão e aparecer na outra, é muito importante que você tenha consciência de que é necessário treinamento, muitas vezes na frente de um espelho e até mesmo na frente de uma câmera. Esse é um número que é muito legal de fazer com crianças. Eu, por exemplo, na minha experiência como mágico, em diversas ocasiões, eu pude tirar alguns objetos do ouvido da criança. Então, quando a criança menos espera, eu vou lá na orelhinha dela e pum, tiro alguma coisa como se fosse uma borracha, ou um doce, um bombom, alguma coisa que ela goste. Mas às vezes a gente está na sala de aula, a gente pode usar também uma borracha. Então, se você chega no ouvido da criança com uma borracha assim, e se você fica com esse objeto muito tempo na sua mão, sem que eles percebam, às vezes explicando, dando a aula, fazendo alguma coisa, pegando outras coisas juntos, chega um momento que a pessoa jamais vai desconfiar se existe alguma coisa na sua mão escondida. Mas para isso é preciso que você treine a naturalidade. Então, quando você menos esperar, você pode chegar no ouvido da criança e pum, tirar alguma coisa do ouvido dela. Olha que legal. Agora, imagine você também pegar a borracha, o objeto, e mostrar para ela, olha que legal. Eu aprendi a fazer uma coisa incrível. E você faça esse movimento e a borracha simplesmente desaparece e aparece na outra mão. Olha que legal! Isso pode ser feito com bala, com chocolate e também com essa borracha. Existe uma técnica que nós mágicos utilizamos que eu gostaria de compartilhar com vocês, educadores, que é esse movimento, olha, de segurar a borracha assim e soltar. Segurar assim e soltar. O que você precisa treinar é um movimento sincronizado entre o pegar a borracha e soltar. No momento em que você pegaria, você solta. Então, você faz esse movimento. E olhando, acreditando realmente que o objeto está nessa mão, você faz um passe mágico e ela some. E voltando a atenção novamente para a mão, ela reaparece. Isso é mais uma ferramenta que você pode utilizar tanto para captar a atenção das crianças, né, como também para elevar o nível de imaginação das crianças. Portanto, espero que vocês aproveitem esse número também. Valeu! Senhoras e senhores, esse é o número da banana fatiada. Muito legal, eu encontrei esse número também no livro do Ziraldo, do Menino Maluquinho, e também vários outros livros de mágica que ensinam esse número. Então, nós podemos chegar para a criança e apresentar uma banana e falar para ela que você tem uma espada mágica do mundo da imaginação. Você pega essa espada de samurai e você corta a banana com uma espada imaginária. E quando nós estalamos o dedo, sopramos, a gente abre. E olha o que acontece com a banana. Senhoras e senhores, a banana fica praticamente toda cortada, olha. Muito legal esse número e também muito conhecido. Querem aprender? Me acompanhem já. Então vamos lá, como fazer o número da banana fatiada, né? Com uma espada invisível. É muito legal e muito simples também de fazer. Você vai precisar de, obviamente, uma banana. E você vai precisar também de um palito, um palitinho. Então é isso, você vai precisar de uma banana e um palito. Então nós vamos fazer o segredo antes que as crianças cheguem. Nós vamos furar a banana com o palitinho assim, olha. E vamos furando por dentro a banana. Olha isso, gente, que legal. Que coisa mais simples de fazer, que pode virar uma ferramenta super lúdica no momento da interação com as crianças. Então você vai, fura por dentro, sem deixar que o palitinho atravesse a casca, né? Isso pode acontecer de vez em quando.
fica essa bagunça toda, essa meleca toda. Como resolver esse problema, não? Então a gente passa assim a mão, olha, e fica praticamente imperceptível. E às vezes você chega e fala assim, olha que legal, nós temos aqui 3 bananas. E olha, eu vou pegar uma e vou usar aqui a minha espada mágica. Então você tira uma espada mágica conversando com a criança e você serra com o poder da imaginação. E quando nós abrimos a banana, ela está completamente fatiada. Olha isso, gente. A banana fica completamente fatiada. É isso aí. Agora chegou a hora do lápis esperto. É muito legal essa mágica. Olha só. É o lápis, como se fosse uma varinha mágica, que faz a borracha desaparecer. Então eu vou contar até 3 e a borracha vai sumir completamente. 1, 2 e já. E... Ué. Bom, o que aconteceu, gente? Ah, aqui está. Senhoras e senhores, o lápis esperto. Como que essa mágica acontece? Quer saber? Venha comigo. É isso aí, pessoal. Uma distração, um momento muito especial do mágico, né? Que é distrair a atenção do público. Então eu falo que a borracha vai desaparecer e uso o lápis comum, uma varinha mágica. E assim, 1, 2... Olha só onde eu vou colocar o lápis, pessoal. No ouvido. Então, eu faço 1, 2 e já! E ó, simplesmente desaparece. Muito importante prestar atenção no ângulo dessa mágica. Às vezes eu estou com a criança perto de mim, ou com até o próprio adulto, e faço esse movimento. Eu fico virado aqui, enquanto o olhar dele está ali. Então, ele não vê o lápis na minha cabeça. Então, quando eu viro, faço assim, 2, 3. E olha, simplesmente desaparece. Em câmera lenta, normalmente, assim. Tum! E o lápis volta. Essa mágica é muito divertida também para fazer com as crianças. Você mostra a mão vazia, faz um passe mágico, sopra e de dentro da sua mão você tira um lenço. Incrível, não? E como que essa mágica acontece? Você quer descobrir? Venha comigo. Como fazer a mágica do lenço que aparece? Ele não só aparece, como ele também pode simplesmente desaparecer num passe de mágica. Ou, com a palavra abracadabra, simsalabim, ele pode voltar a aparecer. Qual que é o segredo dessa mágica? Bom, o segredo, todas as pessoas que já compraram algum kit de mágica sabem que os mágicos, nós utilizamos algumas coisas e às vezes essas coisas são invisíveis, como por exemplo, o dedo invisível. Esse dedo que está quase sempre invisível na nossa frente. Muito bem, para esse número especificamente você vai precisar do dedão falso e de um lenço. E assim você vai conseguir fazer essa mágica. Portanto, eu coloco o dedinho aqui na minha mão, escondido, e coloco o lenço. E assim, aos pouquinhos, olha, no final eu coloco o dedão e junto eu trago o dedão, mostrando a minha mão vazia, eu faço um passe mágico, sopro e o lenço some. E como faz o lenço aparecer? Da mesma forma. Eu uso o dedo invisível, assim, e mostro a minha mão. Nada, nada. E nesse ângulo, olha, é perfeito, porque ninguém percebe o dedo mágico. Eu faço assim, estalo e de repente aparece o lenço azul. É chegada a hora do sumiço misterioso. Para isso nós vamos precisar de uma taça, de uma moeda e de um lenço. Atenção, um lenço, nada, e um passe mágico assim. Vou colocar a taça aqui, falar as palavras mágicas abracadabra assim, salabim, ocus pocus e simplesmente a moeda desaparece. Para nós fazermos esse efeito mágico, nós vamos precisar de um pedaço de cartolina
e como se fosse uma toalha de mesa também com a mesma cartolina. Por quê? Qual que é o segredo dessa mágica? O segredo é fantástico. É importante ressaltar que as pessoas falam, nossa, que truque bobo, que coisa simples. Mas todo truque, por mais simples que ele seja, ele tem o seu valor. E olha que legal, gente. Você não está vendo nada aqui. Simplesmente é uma taça vazia. E olha só o que acontece. Aqui debaixo nós temos uma moeda. Parece mágica, não é? Olha, vou usar novamente o lenço. Vou mostrar para você que se eu arredar para cá, ela aparece. Simplesmente. Por quê? Porque nós cortamos um círculo. Olha que legal, gente. O efeito mágico que dá quando nós cobrimos a moeda. Portanto, você vai precisar de recortar uma cartolina e colar ela com a cola bastão. Feito isso, você está praticamente com um truque preparado. Então vamos lá? Vamos tentar fazer? Só para que entenda o que está acontecendo, é assim, ó. Vamos circular, fazer a marquinha. Opa, que eu fiz tudo errado. Bem devagarinho aqui. Feito isso, nós temos a nossa marca pronta. E agora vem o corte. Agora nós temos o círculo. E com esse círculo nós colamos, passamos a cola. Aqui é bem no cantinho. Vou mostrar para vocês como que a cola ficou. E aí nós vemos e colamos aqui na borda da taça. Eu vou colar em cima para ficar mais fácil para vocês visualizarem, mas é isso. Colando, nós temos o mesmo fundo. Perfeito. Aqui, no caso, nós deixamos ainda uma beira. Mas o certo mesmo, o ideal, é você ir cortando certinho para que ele fique perfeito e não dê nenhuma vazão, como está aqui nessa imagem. Portanto, toda vez que nós colocarmos a moeda, preparação do número, o lenço, cobrimos a taça com o lenço e olha só, certificamos, falamos uma palavra mágica ou simplesmente um passe mágico e simplesmente desaparece. Mágica. Muito bem, pessoal, é chegado o momento da nossa entrevista mágica e hoje eu trouxe aqui a contadora de histórias Catita Flor e a nossa educadora e antropóloga Roberta Brangioni. Espero que todos vocês aproveitem esse conteúdo e não deixem de treinar as mágicas, hein? Oi, galerinha linda! Que alegria estar aqui hoje com vocês, a convite do Mágico Caio, para falar um pouquinho do meu trabalho como contadora de histórias, manipuladora de fantoches e como eu descobri a mágica. Ai, a mágica faz toda a diferença. É o brilho, é a cereja do bolo. Porque eu, como adulta, quando eu vi as mágicas que o Caio fazia, eu fiquei fascinada, eu fiquei maravilhada. Eu ficava pensando assim, meu Deus, quando as crianças participarem de uma contação mágica, que maravilha que não vai ser? E eu conheci o Caio em um projeto onde a gente estava de contar histórias com mágica. E eu falei, é isso que eu quero. Eu sou muito grata ao Caio, porque através dele eu comecei a utilizar pequenas mágicas na contação de histórias. Eu não sou nenhuma profissional, mas ele tem uma didática maravilhosa, consegue passar pra gente várias formas de utilizar as mágicas que a gente consegue fazer, né? Consegue realizar e consegue trazer aquele encantamento na hora que você tem o tchan da mágica acontecendo.
Então eu quero contar para vocês uma pequena história. E essa história acontece na roça, num pasto aonde havia um cocô muito grandão. E ele era doido para fazer amizades. Ele viu uma turma de crianças passando ali perto e ele pensou, eu vou fazer amizade. Mas as crianças se aproximaram e quase pisaram no cocô e gritaram, Eco, um cocô nojento, e ele é fedido. Aí as crianças saíram correndo com nojo do cocô. O cocô passou alguns dias ali no pasto, mas não conseguiu fazer nenhuma amizade. E de repente ele viu um homem passando de carro e parando ali perto dele. E desceu desse carro um homem forte, que carregava um balde numa mão e uma pá na outra. O cocô ficou desesperado, ele se tremia todo. Ai, socorro! Ai, esse homem vai me destruir, porque se ninguém quis fazer amizade comigo, ele vai me destruir. O cocô tremia. O homem foi se aproximando, e quando ele chegou pertinho, o cocô até regalou os olhos. Já estava pronto para o seu fim. Quando o homem encheu o peito e disse, que cocôzão! Era isso que eu estava procurando. Que cocô maravilhoso! O cocô, sem entender nada, pensou, eu? Um cocô? Maravilhoso? Lindo! Esse homem só pode estar doido. Mas o homem não estava doido, gente. Ele era um jardineiro que pegou a pá com todo cuidado, pegou o cocô, colocou dentro do balde e foi embora com o cocô para casa. Quando ele parou o carro, o cocô observou e viu que tinha um jardim maravilhoso na frente da casa dele, cheio de rosas cheirosas de todas as cores. E ele ficou pensando, o que esse homem com um jardim tão maravilhoso, tão cheiroso, quer comigo aqui? Pois o homem pegou esse cocô e foi até uma roseira que não tinha nenhumas flores e ela estava até murchinha. Ele colocou o cocô ali e disse para o cocô, olha, meu amigo, você é forte, você é poderoso e você vai ajudar essa planta a ficar forte, a melhorar. E o cocô, sem entender nada, ficou ali. Ele estava feliz da vida, porque até ele estava num lugar maravilhoso, cheio de roseiras lindas e tão cheirosas. O tempo foi passando e realmente a planta começou a ficar forte, ela começou a crescer e o cocô observou que ela estava bem diferente. O homem no outro dia chegou para regar aquela roseira, teve um susto, porque aquela roseira estava maravilhosa, cheia de flor, tão cheirosa. Ele ficou tão feliz e agradeceu aquele cocô, porque ele foi o responsável por fazer aquela roseira ficar tão forte. Gente, mas olha, isso não foi tudo. Outro dia, quando o jardineiro chegou novamente para regar aquela planta, o cocô, que era tão especial, tão maravilhoso, transformou aquela roseira de várias cores. Eram rosas, amarelas, azuis, brancas. Gente, cada uma mais cheirosa do que a outra. E o jardineiro, mais do que feliz, agradeceu o cocô. E o cocô viveu ali, naquele jardim feliz da vida. E agora, ele não tinha só uma amiga ou um amigo, ele tinha vários amigos. Porque todo mundo tem o seu valor, não é? Até o cocô. E se você quer conhecer um pouquinho mais sobre mágica e como utilizar esse recurso dentro da sua sala de aula, aproveite aí esse projeto lindo e maravilhoso do Mágico Caio. Até o próximo encontro. Beijo, muito obrigada por essa oportunidade. Olá, meu nome é Roberta, eu sou professora, pesquisadora e escritora. Eu vou compartilhar um pouco com vocês do que eu penso sobre educação e arte e um pouco das minhas experiências. Eu trabalho na educação já há alguns anos, tanto com a educação formal,
dentro de sala de aula, como professora, como diretora, quanto também com projetos em diversas áreas ligadas à educação, cultura, meio ambiente, dentro da educação não formal. E eu penso que são 3 as matrizes educacionais que mais me influenciam nessa minha trajetória. Acho que a primeira delas é a educação popular, cujo primeiro nome aí que a gente lembra, né, quando pensa em educação popular, é Paulo Freire. Ele está até aqui pertinho, que é sempre uma inspiração, né? E além da educação popular, eu tenho muito também influência da educação em valores humanos e da pedagogia Waldorf, que são 3 matrizes que consideram muito o papel da arte nos processos de aprendizagem. E nesse sentido, eu sempre me lembro do que, por exemplo, Paulo Freire falava, de que a educação ela não pode ser dissociada da sua dimensão ética, estética e política. Então essas coisas andam juntas. E lembro também o Rubem Alves, que dizia que a educação das habilidades sem a educação das sensibilidades é vazia. Então essas são um pouco as minhas inspirações, e isso nos leva a pensar a arte muito além de uma disciplina específica. A arte ela deve permear todo o processo educativo. Na verdade, ela até se confunde com a própria educação. E na minha trajetória como educadora, desde que eu fui entendendo isso, eu sempre busquei trabalhar muito com a arte. Então, eu tive algumas experiências marcantes, por exemplo, um período da minha vida que eu trabalhei com crianças em situação de rua e crianças abrigadas, que a gente trabalhava muito com o canto, com a contação de histórias, com a pintura, o desenho. E nessas situações, que eram situações em que as crianças traziam sempre muitos traumas, um histórico de sofrimento muito grande, sempre foi a arte que mais nos auxiliou a conseguir um contato verdadeiro com aquelas crianças, né? A criar receptividade. E outra experiência para mim também muito rica foi um período que eu trabalhei na escola Satia Sai, em Brumadinho, como professora e depois como diretora, que é uma escola que tem uma experiência maravilhosa, é uma escola particular, mas gratuita, tinha parceria com a prefeitura municipal, e nós tínhamos lá um projeto político-pedagógico, um currículo muito diversificado. Trabalhávamos muito em relação com a cultura local, com as artes. Então, além da rotina diária das crianças, que tinha muito canto, muita história, que era uma escola de educação infantil, nós tínhamos também aulas de dança, contemplando várias expressões da dança popular brasileira. Tínhamos capoeira, tínhamos educação física muito ligada às artes circenses. Inclusive tivemos oficinas de mágica com o Caio, apresentações, tivemos presença de lideranças indígenas na escola, que trabalharam os grafismos indígenas. Enfim, uma experiência muito, muito rica. E hoje que eu trabalho com a sociologia, eu trabalho mais com jovens e com adultos, eu sempre tento também trabalhar com a poesia, com os vídeos documentários, com o slam, com o rap, enfim, tentando estimular aí essa sensibilidade, pensamento crítico, muito ligado à arte. Porque a arte ela tem várias potencialidades, né? Por um lado, eu penso assim que a arte nos traz muita presença. Quando a gente está em contato com a arte, parece que ancora mais a nossa presença. E isso faz com que a gente esteja mais receptivo ao aprendizado. E a arte tanto nos conecta, nos inspira, eleva a nossa alma, nos convida à interiorização e à contemplação, quanto por outro lado, ela também instiga, provoca,
ela desperta o pensamento crítico e também nos leva à ação que promove a transformação social. Então acho que o papel da arte é fundamental. E para terminar, quero apresentar para vocês esse aqui, que é o meu livro, recém-lançado no ano passado, que se chama Um Canto para o Rio, que é aí um exemplo de como a gente trabalha a arte para discutir questões importantes, né, também que nos sensibilizam, que nos atravessam nesses tempos. Porque, por exemplo, essa história conta de uma forma metafórica para crianças o rompimento da barragem de Fundão em 2015, que devastou o Rio Doce, provocou diversos danos que todo mundo sabe, né, conhece. Então, como eu como educadora, assim, né, estava trabalhando diretamente com comunidades atingidas, e então me veio de construir essa história para que a gente possa trabalhar com as crianças na educação, algo que às vezes é difícil falar, né, e que perpassa, que tem como pano de fundo o debate sobre o nosso modelo de desenvolvimento atual, a sabedoria dos povos tradicionais, a preservação das águas, dos rios. Então fica uma dica aí para vocês conhecerem. Ele foi ilustrado pela Thaisa Borges, publicado pela editora Peirópolis. E desejo que a gente possa trabalhar muito com a arte. É desafiador? Sim, porque nós temos uma estrutura muito engessada e na rede pública poucos recursos, mas com a criatividade a gente vai conseguindo fazer muitas coisas, né, e trazendo mais vida para essa nossa educação. Certa vez eu entrei no restaurante e recebi aqueles que o pessoal chama de cardápio. Não, cardápio não, gente, é a comanda. E quando eu tava passando assim pela pessoa que entregou, eu peguei e fiz isso, olha. Fingindo que eu tava rasgando a comanda. E aí a pessoa olhou pra trás e falou assim, será que ele rasgou a comanda? Então, é isso que eu gostaria de ensinar pra vocês nesse momento. Bom, é um efeito que é considerado uma ilusão sonora. A gente cria a ilusão de que estamos rasgando. Você pode fazer isso não só com papel, com a comanda do restaurante, você pode fazer isso com uma nota de R$100. Mas cuidado, não rasgue a nota. Existe uma técnica para você rasgar. Então, para isso, eu vou fazer novamente para vocês escutarem o meu barulho. Olha. Novamente. Não é interessante esse barulho? Parece muito. Eu faço isso muito com as crianças, elas adoram. Então, vou ensinar para vocês como fazer o barulho. Primeiro você tem que fazer isso com a boca. O barulho tipo um F que termina com um T. E depois, quando você junta isso com um fingimento que você está rasgando e depois dá um toque, nessa hora dá exatamente o barulho. Como se você tivesse rasgando o papel. Espero que vocês aproveitem bem essa gag e zoem bastante. Que tal um momento mágico com as crianças? Que tal levar um pouquinho de doce para a vida delas? Olha isso que legal. Você pode fazer isso, soprar e falar abracadabra, e aparecer bombons mágicos. Pessoal, é incrível, imagina você poder fazer aparecer bombons para as crianças ou para seja lá quem for. É incrível, não? Então, para isso você vai precisar de um pedaço de cartolina ou um envelope assim, que não tem nada dentro. Ou você pode usar também um livro, um pequeno livro, um livro fino, para ocultar o que você vai fazer. Tá bem? Então, você vai precisar de um pedaço de cartolina, você vai precisar de um copo, e você vai precisar de alguns bombons mágicos. Mas também você pode usar outras coisas que daqui a pouquinho eu vou mostrar para você. Bom, uma tesoura. E eu tinha falado um copo, mas eu não queria ter mentido para você. Mas, na verdade, nós usamos 2 copos e não um. Olha que legal, gente. A diferença desse copo para esse é que eu tirei
essa ponta. Com isso, olha só. Colocamos os bombons mágicos aqui. E olha o que aconteceu na hora que eu fiz a mágica. Simplesmente segurei assim, mostrei o copo vazio e olha, coloco o copo, vou mostrar de lado, assim. Quando eu coloco, eu solto, faço esse movimento, falo abracadabra e aparece o bombom. Vou repetir. Eu vou tentar fazer com a outra mão. Copo vazio. Novamente, copo vazio. E aparece. Para isso, como eu disse, você vai ter que cortar. Bom, outra possibilidade que nós temos é com suco. Apareça suco. Você coloca e olha o efeito mágico que dá. Pode ser também outra cor de suco, tá bem, gente? Então pode fazer com bombom, pode fazer com jujuba, com bala, com chiclete, mas também pode fazer com suco. Vamos ver? Aparição do suco. Copo vazio. Coloca assim, sopra e aparece o suco. Uma outra opção que você também pode fazer. O ideal é fazer com algum líquido que tenha alguma cor e não fazer com líquido transparente, tá bem? Espero que todos vocês tenham gostado dessa oficina mágica. Meu muito obrigado e até a próxima. Valeu! Pessoal, muito obrigado pela companhia de todos vocês nesse momento mágico aqui na Oficina Mágica para Educadores. Eu quero agradecer a todos vocês por terem estado comigo. Espero que esses números de mágica sejam importantes no processo de captação das crianças, no processo de atividade lúdica e no processo de aprendizagem com elas. Quero agradecer a todos vocês e um abraço a todos e até a próxima oficina. Bye, bye. Tchau!